Hora de falar sobre Caio Jorge. Informação do jornal O Tempo dá conta de que o Bayern de Munique monitora de perto a situação e cogita a possibilidade de apresentar uma proposta oficial ao Cruzeiro por Caio Jorge. Centroavante de 23 anos de idade, comprado na temporada passada junto à Juventus por 7 milhões de euros. Não houve oferta oficial do Bayern de Munique, mas o representante do clube alemão esteve recentemente em Belo Horizonte para conversar com dirigentes do Cruzeiro. Também de acordo com a apuração do Tempo, o pessoal do Cruzeiro disse não ter nenhuma intenção de negociá-lo, a menos que surja uma proposta estratosférica. Caio Jorge, que soma em 2025 18 jogos com 10 gols e 2 assistências, artilheiro do time e barrando em muitas partidas o Gabigol. Para que o Gabigol jogue é preciso que outro atleta saia. Dessa maneira, Gabigol e Caio Jorge atuam juntos, mas o Caio Jorge é titular inconfundível do time de Leonardo Jardim. Segundo o Tempo, além do Bayern de Munique, há outro clube europeu e uma equipe do Oriente Médio monitorando os passos do centroavante, que surge no Santos, é vendido para a Juventus, por lá se machuca, também passa por um outro clube pequeno da Itália, até que volta ao Cruzeiro, primeiro com dificuldade, e na temporada de 2025 deixando excelente impressão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro, conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações, nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Ô Emerson Pansieri, a janela de transferências vindo aí, Cruzeiro vai contratar, o técnico Leonardo Jardim vai mudar o elenco, qual o pensamento aí para os próximos dias? Tem negociação à vista, Pansieri? Poucos reforços, essa é a ideia, né? Nada de contratar aquele tanto de gente, esquece, igual ano passado, né? O ano passado o Cruzeiro contratou vários, mas o Cruzeiro fez uma reformulação no elenco. Para esse ano não, primeiro ponto. E aí, Thiago, começa a surgir algumas situações. Nesse fim de semana, nos programas da casa, aqui da Itatiaia, eu falei muito sobre mercado, sobre jogador que poderia subir. Eu vou dar uma atualizada aqui a quem perdeu essa história. Começou um papo que o Cruzeiro poderia colocar o Lautaro Dias. Sabe o Lautaro Dias, Thiagão? O atacante? Sei muito. Então, que poderia colocar o jogador numa negociação com o Vitor Gabriel do Internacional, que segue na mira do Cruzeiro. Esse eu sei pouco. E aí eu descobri que não é essa a ideia. A ideia não é essa, né? O Lautaro Dias não entraria numa negociação com o Vitor Gabriel. Seriam situações independentes. Então o Vitor Gabriel, se chegar, né, porque o Internacional está pedindo uma grana muito alta, é de uma outra forma. Não é colocando o Lautaro Dias na negociação. Primeira história. Segunda história. Gamarra. Aquilo que nós trouxemos realmente é um caminho, o Gamarra voltar para o Atlético, para que o Atlético devolva, na verdade o Cruzeiro devolva para o Atlético e aí o Atlético negocia o jogador com o Olímpia. Tem esse papo sim, isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer, Thiago, com uma condição.
do Cruzeiro ter resolvido a questão do zagueiro, né? Porque o Cruzeiro entende que precisa ter um zagueiro já resolvido para liberar o Gamarra. Uma outra história que apareceu, agora até o jornal Record de Portugal diz que o Cruzeiro estaria interessado no venezuelano Alejandro Marques, que é do Estoril, é um atacante, centroavante, é um camisa 9. Eu fui atrás dessa história e o que pude apurar é que se trata aí de uma especulação, não existiu isso, de fato, o Cruzeiro proposta em relação a esse jogador. Então são situações de mercado que nós vamos atualizando aqui ao longo também da semana, porque é o que vai pegar, né? Com essa janela se abrindo e o time de férias, muita coisa de mercado vai acabar aparecendo no nosso noticiário aqui. Ô, Thiago. Tem me chamado a atenção, surpreendido até de talvez uma insistência do Cruzeiro nesse Vitor Gabriel. Ele é muito jovem, né? Com uma pouca rodagem ainda. Ele seria um perfil de investimento, imagino, né? Ele chegou, Thiago, a ser lateral no Sport, a ter algumas oportunidades. Não foi bem como lateral. Aí o Sport acabou tirando ele de um pouco de cena e o Internacional pegou. O Internacional pegou o atleta em baixa. E lá no Internacional, o Roger Machado o colocou como zagueiro. Essa foi a história aí recente do Vitor Gabriel. Os jogadores do Cruzeiro estão de férias, mas tem agenda para quem se recupera de cirurgia, de lesão. Matheus Henrique, Janderson e João Marcelo. O Janderson, ele infelizmente teve aquela lesão grave no joelho quando estava em um treinamento, um longo processo de reabilitação somente no ano que vem. João Marcelo e Matheus Henrique, cada um com o seu caso. O João Marcelo até, muita gente acompanha porque ele vem postando e está muito bem, inclusive, na recuperação, mas ele está apenas no 4º mês de cirurgia. Impossível voltar antes de 7, 8 meses. Então ele tem aí pelo menos para voltar mesmo com uma certeza maior a jogar 4 meses ainda. Estamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro. É o prazo previsto para que o João Marcelo fique à disposição. Voltar 100% mesmo deve ficar aí para a próxima temporada, mas de fato o atleta vem muito bem da cirurgia que ele fez, uma lesão muito importante, muito séria, que o João Marcelo teve logo no início do ano, ainda era Campeonato Mineiro, mas vem se recuperando bem. Só que, repito, 4º mês ainda. Tem mais 3, 4 meses aí para voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Então, final de setembro, início de outubro ali é o que é previsto para o retorno do João Marcelo aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Quem também teve uma lesão importante, passou por cirurgia, mas com um tempo bem menor de recuperação, é o Matheus Henrique. E ele está indo à Toca da Raposa 2 para voltar a jogar pelo Cruzeiro no mês de julho. O Matheus Henrique, ele está muito bem, mas ainda com 2 meses e poucos dias de cirurgia, dentro daquele prazo que a gente trouxe de 3 meses de recuperação. Então, ele vem fazendo esses trabalhos ainda numa transição na Toca da Raposa 2. O próximo passo, vamos ver em quantas semanas ele será liberado para a preparação física. Aí o retorno fica mais próximo de aparecer nos treinamentos com bola na Toca da Raposa 2. Então, vamos acompanhar, mas é esse o balanço dos 3 atletas que o Cruzeiro tem hoje no departamento médico na Toca da Raposa 2. Quando o Matheus Henrique voltar, será aí como se o Cruzeiro tivesse feito uma contratação, porque ele parou de jogar naquele momento em que o Leonardo Jardim acabou encontrando a equipe na partida seguinte, diante da equipe do São Paulo. Ele foi titular na derrota para o Mushuki Runa, foi quando ele machucou, e aí, desde então, não apareceu mais, porque passou por todo esse processo, por cirurgia e um período de recuperação. Toda sorte do mundo aí pro Mateuzinho, Matheus Henrique, que será importante, eu não tenho dúvida nenhuma, no segundo semestre do Cruzeiro. Assim como será importante para o Cruzeiro fazer movimentos certeiros na janela e não perder jogador, porque
começa a surgir muita informação sobre Caio Jorge, cada um com a sua apuração. O que a gente tem aqui na Samuca TV e Central da Toca sobre o Caio Jorge é o seguinte. Primeiro, quando comprou, o Cruzeiro comprou 100% dos direitos econômicos do atleta. O Caio hoje está muito bem, está adaptado, ele voltou a jogar com regularidade, esse é o primeiro ponto, a primeira vitória do Caio Jorge, porque lá na Europa ele teve uma lesão muito séria, não conseguia jogar em alto nível, e aqui no Cruzeiro ele recupera isso. E ainda é muito cedo para se falar de um retorno do Caio Jorge à Europa, isso é do entorno do jogador. Da parte do Cruzeiro, o que a gente pode dizer é o seguinte: até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para o Cruzeiro. E se chegar alguma proposta oficial, não vai ser qualquer proposta que vai fazer com que o departamento de futebol do Cruzeiro pense em conversar. Eu vi até uma ótima matéria do grande Pedro Rocha. Eu digo um pouco mais. Para um clube hoje sentar com o Cruzeiro lá na Toca e tomar uma água lá do supermercado BH, que fica lá na Toca, a conversa tem que iniciar ali na casa de 30 milhões de euros. E mesmo assim, a ideia no Cruzeiro hoje é reforçar o time e não perder peça. Tanto que o Cruzeiro está aí no mercado para buscar reforços pontuais. Hoje, o Cruzeiro, obviamente, sequer cogita abrir negociação para uma venda do centroavante Caio Jorge, que está muito bem. Quem sabe em breve aí pode surgir convocação para a seleção brasileira e aí a valorização é muito maior. E até uma curiosidade que a gente apurou é que quando o Botafogo foi vender aí, melhor dizendo, quando o Nottingham Forest da Inglaterra foi contratar o Igor Jesus, uma consulta teve aí, não sei de quem, se de dirigentes do clube inglês, se de intermediários, teve uma consulta ali no futebol do Cruzeiro, perguntando se por 15 milhões de euros podia abrir uma conversa com o interesse do clube inglês no Caio Jorge. E aí, obviamente, a história não avançou em hipótese alguma, porque 15 milhões de euros daria para levar só um pé, né, do Caio Jorge. Mais 15 aí talvez poderia levar o outro. Aí, brincadeira à parte, mas é fato que é um jogador que vem sendo observado aí por vários lugares. Agora, o Cruzeiro, para abrir negociação, o caminho é longo e não será fácil para quem quiser realmente o Caio Jorge tirar o atleta hoje da Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.